Olá, sejam bem-vindos ao meu canal de textos de filosofia. O texto de hoje é de um filósofo inglês chamado John Locke, cujo título é Ensaio acerca do entendimento humano. É um excerto, né, pequeno, que está contido no caderno do aluno, volume 1, referente aos primeiros anos. Só uma informação: esse caderno é confeccionado pelo governo do estado de São Paulo para ser utilizado na rede estadual de ensino. E ele não vai mais ser publicado a partir desse ano, ou seja, não será mais distribuído aos alunos, o que eu acho uma pena, porque o melhor desses cadernos, pelo menos de filosofia, são os textos. Bom, o texto de hoje abrange a área basicamente da teoria do conhecimento. O que seria a área da teoria do conhecimento? Seria uma área da filosofia que investiga como o homem conhece as coisas, quais são os critérios para legitimar o conhecimento humano, a relação entre conhecimento e verdade, conhecimento e falsidade. Então, um texto que eu acho apropriado para ser abordado no primeiro ano do ensino médio. Por quê? Porque é um texto que, em princípio, não oferece tantas dificuldades assim. Os textos de filosofia, eles não precisam ser abordados de forma cronológica. John Locke é um pensador da filosofia moderna. E, além disso, é um texto que serve não apenas para o aluno do ensino médio, mas também para alguém que está fazendo alguma graduação que não seja de filosofia, mas que tenha na sua grade curricular a disciplina de filosofia. E é um texto que serve para qualquer pessoa que queira adquirir uma base cultural mais sólida, né? Então ele tem esse apelo universal, vamos dizer assim. Ele atinge os mais diversos públicos porque ele é um texto clássico da filosofia. Bom, o que esse excerto vai basicamente dizer é o seguinte, né? Qual é a grande questão desse texto? Como nós adquirimos as ideias que estão na nossa mente. Ou seja, todo ser humano tem inúmeras ideias na mente. Da onde vêm essas ideias? A primeira resposta do John Locke será que todas as ideias que estão nas nossas mentes, ou a maior parte delas, vem, em primeiro lugar, da experiência. Mas o que seria essa experiência? A experiência, ela significa os sentidos, né? Então, por meio dos sentidos, eu vou tendo a experiência dos objetos que são externos à minha mente. Então, são os objetos que estão na realidade externa a mim. Essa realidade causa uma impressão nos meus sentidos, né? Ou eu poderia chamar também de sensações. Eu tenho sensações, e isto vai sendo, de uma certa forma, organizada pelas percepções. Então é como se a experiência ela tivesse basicamente dois elementos. Os dois seriam a sensação, que seria o primeiro processo mais elementar, vamos dizer assim. A sensação ela é puramente passiva. Então, eu tenho a sensação de amarelo, eu tenho a sensação de que a comida está pegando fogo, vamos dizer assim. Eu tenho a sensação de fumaça, eu tenho a sensação de que a superfície é lisa ou rugosa,
e a percepção vai organizando essas sensações para transformá-las em ideias, né? A ideia de uma cadeira verde, a ideia de uma lousa verde, a ideia de um armário marrom, que está atrás de mim, por exemplo, a ideia de uma camisa de uma cor qualquer, né? Mas tanto percepção quanto a sensação fazem parte dessa experiência. E tem uma outra fonte de conhecimento que o John Locke vai denominar como o entendimento. E o que seria o entendimento? Seria a percepção, por sua vez, das operações da nossa mente. Então, o entendimento, no fundo, é a faculdade que nós temos para organizar essas ideias que vêm das sensações e das percepções. Ou seja, o entendimento, ele organiza as ideias que vêm da experiência e dá, por exemplo, novas formulações. Eu posso ter vamos dizer assim, a ideia de unicórnio, né? Ideias compostas. São ideias que você agrupa, une, separa das ideias mais básicas que vêm das ideias de experiência. E o John Locke também fala da questão da reflexão. A reflexão seria uma fonte de ideias mais interna, que, no entanto, no meu entender, ele é uma outra extensão do entendimento. Por quê? Porque ele pega as ideias básicas que vêm da experiência e retrabalha essas ideias, repensa essas ideias, não é? Então, a reflexão é uma outra forma de operação. No texto está falando que é uma espécie de sentido interno. Eu acho isso crível no pensamento do John Locke, mas não é um sentido interno no sentido de que ele capta ideias que não vêm da experiência. Porque para o John Locke, toda ideia vem da experiência. Essa é uma tese forte da corrente filosófica chamada de empirista. O que significa o empirismo? O empirismo nada mais é do que uma crença absoluta de que todas as ideias que nós temos vêm da experiência que nós temos com os objetos externos. Então, não há ideias prévias, não há esquemas mentais prévios que o homem tenha. Né? E todas as ideias, por mais abstratas que elas possam parecer, a origem delas é uma origem que vem da experiência. Eu posso, por exemplo, falar de uma ideia de Deus, mas essa ideia de Deus, que é um ser infinitamente bom, infinitamente sapiente, que tem uma sabedoria infinita, ela, no fundo, ela vem da experiência que eu tenho de conhecer pessoas sábias e pessoas bondosas, e elevo isso à enésima potência. Né? Estou dando exemplo da corrente empirista de uma forma geral, que não está, esse é um exemplo que está nesse texto. Né? Mas então, basicamente esse texto é isso, é um texto que pode muito bem ser trabalhado no primeiro ano, mas é um texto que pode ensejar a vocês a vontade de ler um ensaio sobre entendimento humano, que é um livro extenso, detalhado. Essas são apenas as primeiras ideias que estão inseridas na apostila que se referem ao John Locke. Então, muito obrigado e até a próxima.